A Ele a Glória, podcast produzido e apresentado por Dulce Maria, exclusivo, Central Podcasts, Rádio Evangelizar. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou Dulce Maria e estamos aqui no podcast A Ele a Glória, diretamente da Central Podcast da Rádio Evangelizar. Que bom você está comigo aqui para mais um podcast. Temos um convidado muito mais do que especial e posso dizer também que ele é meu amigo e quase um afilhado, por que não, né, espiritual. Eu que sou madrinha aí de muitos seminaristas e conheço muito ele e a sua família, mas ele vai se apresentar. A paz de Jesus esteja contigo. A paz de Jesus, Dulce, que grande alegria, né? Eu sou o diácono Fábio, é uma alegria muito grande estar aqui presente com você hoje, ter essa oportunidade de conversarmos. E dizia, né, por que não, madrinho? Com certeza, porque desde o início, né, Sim. acompanhou, com certeza com suas orações, com suas palavras, muitas vezes, de pregações que já ouvi, e foi muito importante ao longo do processo da minha caminhada de discernimento vocacional, né? Então, Isso. Que bom, Fabinho. Eu não consigo chamar ele de Fábio, viu, gente? Então eu vou continuar dizendo Fabinho, porque é uma forma carinhosa que eu me dirijo a ele. Nome completo para o povo de Deus te conhecer, mãe, pai. A gente quer conhecer um pouquinho mais a pessoa, Fábio, né? Da onde você vem, a tua terra natal. Fala um pouquinho pra gente. Bom, meu nome completo é Fábio Atair. Atair é meu segundo nome, o nome do meu pai, né? Cristo Costa, sobrenome. Eu carrego aí também o nome de Cristo. Nossa, que bênção. E tenho 26 anos, acabei de completar agora no último dia 2 de dezembro, 26 anos. Sou natural, nascido em Rio Branco do Sul, mas sempre vivi na cidade de Itaperuçu. Certo. Meu pai é Atair, a mãe Rosana, são criados do interior, da região bem interiorana lá da cidade de Itaperuçu, cidadezinha, região metropolitana que fica a 35 quilômetros de Curitiba, né? Próximo de Almirante Tamandaré, Rio Branco. E é isso, eu tenho uma irmã, né? Minha irmã Fabiane, ela tem 18, vai completar os seus 19 anos. É você e ela são? Em março. De irmãos? Tenho só ela, certo. Só ela de irmã. Certo, que bênção. Conheço Itaperuçu, a gente trabalha, até porque faz parte da nossa arquidiocese aqui de Curitiba, Sim. né, Fabinho? Então, vamos falar um pouquinho desse caminho, dessa trajetória que, né, fui na tua ordenação diaconal, não faz pouco tempo, né? Foi um evento maravilhoso, você se ordenou com mais 2 irmãos aí, né? Sim. Vamos fazer um pouquinho esse caminho até a ordenação diaconal. Esse despertar, esse momento que Deus te tocou, teu coração, tem história, não veio por acaso. Lógico que teus pais também têm muita força nessa caminhada, né, Fabinho? Com certeza. Conta pra gente um pouquinho. Eles têm uma influência muito grande e tudo começa lá desde pequeno enquanto criança, né? Aquela coisa de criança, de sonhar com algo. A minha família sempre foi católica, desde os meus avós, né, dos meus bisavós. Sempre cresceram, foram criados na igreja. Lá no interior de Itaperuçu, numa Capela São Bento, comunidade São Bento, da paróquia São Pedro Apóstolo, né? E lá os meus avós, juntamente com tanto os avós paternos quanto os avós maternos, meus pais cresceram numa vizinhança juntos, né? E depois, quando nasci na cidade de Itaperuçu, morei um pouquinho ali, voltei para o interior, e lá aquela coisa de criança, de participar da missa, e na minha memória afetiva eu tenho muito isso, né? Das missas que participavam, como é interior de uma cidade pequena, a missa ela é apenas uma vez no mês, né? Então não tem missa todos os domingos, como é nas cidades grandes. E quando o padre ia rezar a missa lá, era um evento. Na época era o padre Luiz Fernandes, né? Grande padre que acompanhou a renovação carismática na arquidiocese, né? Um grande pregador. E quando eu participava das missas do padre Luiz e ouvia as suas pregações, o desejo de criança ficava fascinado, o olhar de criança, né? Que ficava fascinado de olhar o padre pregando. E eu olhava para aquilo e o meu desejo também era de fazer aquilo. Inclusive a minha brincadeira, a minha coisa ali era de... A brincadeira de rezar a missa, que minhas avós falavam, né? As minhas avós motivavam, tanto a avó, mãe da minha mãe, quanto a mãe do pai, né? A avó Margarida e a avó Lídia, elas
motivavam a essa brincadeira, né? A brincadeira surgia num contexto de querer pregar como o padre pregava. Sim. Não é nenhuma coisa de, eu quero ter a paramenta como a dele, eu quero rezar a missa como ele. Não, Olha eu quero só, pregar. que interessante. Né? Era a pregação que te chamava atenção. Que chamava atenção. A palavra de Deus, né? O modo do Padre Luiz pregar, né? Aquela coisa toda. Então, ali de criança, dos meus 4, 5, 6 anos, né? Depois dos 7 foi acomodando, né? Iniciei a catequese ali nos meus 9 anos, também já... O período de catequese eu já não me imaginava mais isso, não brincava mais, porque aquele período de adolescência já não brinca mais essas coisas, né? Então aí deu uma acomodada. E depois, lá, eu vim embora com os meus 12 anos mais ou menos, não, um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, no ano de 2011 eu vim embora do interior de Itaperuçu para a cidade de Itaperuçu. Sim. Então já ali tendo uma vida ativa na paróquia de Itaperuçu, na catequese, concluía o período de catequese, eu recebi o sacramento do crisma. E em 2011 ali, né, em 2012 eu fiquei um pouquinho mais relaxado, digamos assim, nessa caminhada, né? Porque tinha concluído a catequese e aquela coisa de jovem também, iniciando uma fase bem delicada, mas também não foi tão distante, porque meus pais sempre foram aqueles pais que não, precisa ir na igreja. Meus avós também, né? Vamos na igreja junto. E a motivação da família sempre. Em 2013 retornei para ajudar. Em 2011 recebi o sacramento do crisma e queriam que eu ajudasse na catequese. Eu não quis, não vou ajudar a catequese, não. O meu negócio era jogar futebol. Vou jogar futebol, quero isso, vou investir nisso, quero essa coisa para mim. É jovem. Jovem. Idealizava isso, né? Como qualquer outro jovem rapaz que idealiza, que ama futebol, né? Então, foi a minha fase nesse sentido. Fabinho, lembra um pouquinho isso? A São João Bosco, né? Veja que São João Bosco, aonde que ele estava? Sempre nos campinhos de futebol, né? Sempre junto com os jovens. Exatamente. Ali, né? Mas ele ia ao encontro do jovem. Né? O jovem continuava sendo jovem, né? Jogando futebol, fazia aquelas brincadeiras na rua, né? E ele ia ao encontro, né? E essa fase é importante, interessante, né? Porque isso. Faz parte, ela vai ser importante no processo da caminhada vocacional, né? Sim. E então em 2012, 13, ali eu voltei para ajudar na catequese, juntamente com a pastoral de Coroinhas. A paróquia de Itaperuçu é uma paróquia muito intensa, né? De pastoral, de motivação, muitas atividades. E juntamente com a pastoral de Coroinhas e catequese, caminhei, encontrei alguns ex-seminaristas que tinham passado pelo seminário e eles me apontaram, né, como que fazia para conhecer o seminário. Ainda não tinha essa pretensão de falar que queria ser padre. Não falei para os meus pais, não nada. Mas, curiosamente, eu ficava ali, né? Que interessante, parecia que aquela coisa silenciosamente, inconscientemente ia aparecendo, né, suscitando no meu coração. Mas, ali, no ano de 2013, no comecinho mais ou menos, que foi onde eu ingressei no grupo de jovens, do Ministério Jovem da Renovação Carismática. Isso eu lembro bem. Eu já caminhava com a Renovação Carismática lá enquanto criança também, junto com minha avó, que participava do grupo de oração, não era nem grupo de jovens, o grupo de oração. Lá de adultos, como a gente chama, misto, né? Isso. Aí eu participava junto com as senhoras, né, com as tias, com as vós, com a mãe do grupo de oração. Mas em 2013, em Itaperuçu, eu conheci um grupo de oração jovem, um GOG, né, que é o Pavilhão da Paz. O Pavilhão da Paz. Isso, e ali conheci alguns jovens, inclusive alguns deles tinham passado no seminário, né, eles estavam participando ali. Tinha um seminarista também, que era da cidade, que estava no seminário. Sim. E ali foi toda aquela coisa de querer iniciar e caminhar junto com a Renovação Carismática. A Renovação Carismática me apresentou um modo de espiritualidade, né, que é aquilo que me motivou, que me moveu a ter essa experiência. Eu digo que o chamado de Deus, ele começou aos poucos lá enquanto criança, mas aí ele já vai chegar aqui agora que eu estou próximo, né, de falar. Depois comecei dentro da Renovação Carismática, juntamente com um grupo de jovens, a caminhar ali no Ministério de Pregação, Ministério de Intercessão, participando das formações dos ministérios, dos encontros diocesanos da Renovação, né? Então, aquilo para mim era algo que fazia preenchia, isso, que preenchia, né? Eu estou servindo, eu estou ajudando, eu lembro, fazendo uns parênteses aí, eu lembro perfeitamente coisas que marcaram assim meu encontro com o Fábio, né? Com o Fabinho, foi numa adoração. Eu te vi muito um jovem adorador. Como fez a diferença isso na tua caminhada? Eu lembro que você passava vigílias, porque o Ministério de Pregação daqui, né, no caso da Arquidiocese, enquanto Renovação, e a gente ia fazer as vigílias nos setores. E eu lembro que tocou o setor Itaperuçu, Rio Branco, na época, né? Eu vejo esse menino aí ajoelhadinho ao meu lado, passando quase uma noite inteira de joelhos, do jeito que o jovem
faz, né? Traz colchonete, traz, enfim, né? Traz comida e aí faz aquelas bagunças santas, certo? Mas estavam lá adorando. E te conheci adorando Jesus. Sim. Você estava ajoelhadinho do meu lado, assim. Isso marcou para sempre. Você sente isso dentro da tua caminhada, da tua espiritualidade? Um jovem adorador também? Com certeza. Tanto é que foi a partir dessas experiências que a vocação surgiu de fato, né? Que eu sinto que foi ali o chamado. Eu também não esqueço daquela noite, né? Que foi lá na comunidade São Cristóvão, no Capinzal, na cidade de Itaperuçu. Naquela noite onde a Dulce estava lá, né, participando juntamente com a equipe da Renovação, né, ajudando a comunidade, todos os grupos de orações que estavam reunidos lá, os jovens, né, reunidos. E foi uma noite de vigília, uma noite abençoada, né, onde a gente teve uma experiência muito profunda mesmo de oração. E com certeza, né, acho que para a gente fortalecer o chamado, o ministério, né, no exercício do ministério, é preciso sempre cultivar essa relação de amizade, de adoração, esse contato com Jesus através do sacramento da Eucaristia, né? O pavilhão já estava lá, era uma mistura de grupo misto com o grupo jovem. Isso, eram todos os grupos, ministérios de oração. Sim, eu lembro, jovem, todos eram convidados para aquele evento, né? Sim. É um evento simples de fato, mas para a gente adoração é tudo na Renovação, né? Você lembra dos nomes de alguém? Olha, esse aqui vai ter teus amigos, vão assistir você, vão ouvir você. Ah, com certeza. Quer lembrar o nome de alguém assim, dos teus amigos? Sei que você vai acabar esquecendo de alguém, mas... Eu lembro que tinha lá a Antônia. Né, que era uma ministra, é amiga até hoje. Sim. Tava o Erinho, que era o coordenador na época, o Gustavo, coordenador do pavilhão. Os jovens, alguns que caminharam com você e até uma certa parte. Isso. Que fizeram também um caminho vocacional, não fizeram? Fizeram, alguns fizeram. Foi o Eu não me lembro mais o nome deles. O Denilson, né? Que era o Denilson Donato. Tinha um ruivinho. Isso, é o Denilson Donato. O Denilson, olha, Denilson, me lembrei de você, meu filho. Ele era também, ele tinha sido seminarista no seminário menor, né? Saiu por motivos pessoais, ele saiu e depois né, caminhou junto no grupo de jovens. E ele estava presente nesse dia também. Ele estava, lembro disso. Também presente lá o Ney, né? Toda a Maia presente, todo esse povo aí que continua os meus amigos, o Alisson James, né? Que continuam meus amigos até hoje, caminhando comigo, né? O pregador naquela noite, eu lembro que a gente fazia meio que de hora em hora, né? Porque é uma vigília extensa. Luiz Carlos era Carlos Cardoso. O Luiz Carlos era secretário de setor na época. Isso. Tem a família Geffer também, que é grande lá. O Elias Geffer. Que o Elias também estava pregando aquela noite. Inclusive o Elias ele tem um papel fundamental. Eu quis lembrar dele agora, falei, se o Fábio não lembrar, eu lembro. Com certeza. Mas não tenho dúvida, o Elias né? um homem de Deus mesmo, que tem um testemunho bonito com a família dele, né? Servindo sempre no Ministério da Pregação. Agora é aluno da Escola Diaconal, né? Olha na Diocese, então tá aí fazendo essa experiência. Né? Não podia ser diferente, viu, Elias? É isso mesmo, é esse chamado. Já é um grande pregador, né? Pai de família, marido e tal. Que bom. São pessoas que marcaram a tua... Por isso que nós estamos lembrando dessas pessoas. Fiz questão disso, porque a gente não se ordena sozinho. Com certeza. Nós vamos chegar no dia ainda, é o ano que vem ainda. Se esse podcast vocês vai ouvir ou vai assistir já em janeiro de 2024, depois o Fábio vai dizer a data. Vamos aguardar. Mas caminhar, vamos lá. Foi aquela noite você sentiu. Aquela noite, de fato, houve uma profecia também sobre você, né? Exatamente. Aquela noite falavam, né, a respeito de chamado. Sim. Inclusive, acho que você lembra muito bem, quando eu cheguei lá, né, você veio conversar comigo e falava daquela coisa, né, espontânea, né, parecido com um padre, já pensou em ser padre? Mas nunca lhe vi. Lembro, foi aquele dia que eu conheci o Fábio, que coisa de Deus mesmo, digo assim, né? Ou eu tava meio, né, é o Espírito Santo que deixa a gente assim, viu? E aquela pergunta já mexeu ali, né, você já pensou em ser padre? Poxa, eu já pensei, né, eu respondi comigo mesmo no silêncio, ali, já pensei, mas que coisa estranha. E aí a Dulce fez a pergunta primeiro, depois veio alguém também e perguntou, né? Então, aquelas perguntas, né, espontâneas de cada um, foi mexendo comigo naquela noite, né? E aproveitava que estava ali em adoração, em oração, e apresentava aquilo para Jesus, né? Bom, se o Senhor estiver de fato me chamando, aos poucos eu quero corresponder. E claro que na época, ainda como jovem ali, adolescente, ainda não tinha tanto esse amadurecimento, né? De como que poderia ser o processo, de como que poderia... sentir o chamado, que se de fato isso é chamado ou não. Hoje eu entendo em que momento que Deus me chamou de fato, né? E eu digo que foram em vários momentos, né? Em vários momentos Deus continua chamando. Ele
chama desde o início, desde o nascimento, Sim, né? exatamente. Desde a concepção. E depois ele continua chamando até o fim da vida, né? A gente vê aqui, né, na Sagrada Escritura, né, como Deus atrai a gente, né? Como atraiu os grandes profetas. E ele usa dessas, vamos dizer assim, dessas experiências naturais nossas, às vezes até. Já é um menino de oração, já é um menino que caminha com a família, já é um menino que está na comunidade. Então vamos conversar com ele na comunidade, né? Nas adorações, nos amigos. E tem paciência com a gente, né? Teve paciência com você também, com não? certeza, teve muito, né? Porque eu relutei muitas vezes nesse processo de... Mas isso é saudável, sabia? Eu vejo isso tudo saudável. Sim, é importante, né? Foi necessário. Primeiro que, quando eu comecei, de fato, a conhecer o seminário, né? Até aí, beleza, tranquilo, né? Eu ainda não tinha feito uma experiência, não tinha conhecido o seminário, né? Até essa experiência lá na comunidade de São Cristóvão. Depois eu fui atrás, né? Fui atrás da mulher que, inclusive, eu falo, citar o nome dela, que é a Sandra Leder, né? Que falar, sim. Ela ajudou muito nesse processo de levar até o seminário para conhecer. O filho dela era seminarista, o Wesley, né? Sim. Então ela me ajudou muito, ela me buscava na porta de casa e me levava no seminário. E foi a primeira experiência que eu tive de conhecer o seminário menor na época, porque eu ainda... estava ali no 2º ano do ensino médio, então se fosse para ingressar no ano seguinte, eu iria ingressar no 3º ano do ensino médio e assim então no Seminário São José, no menor. Aqui em Curitiba, lá em Orleans, né? É onde ingressam os seminaristas, os alunos que ainda não completaram o ensino médio, que era o meu caso na época, né? Em 2013. E nessa experiência de conhecer o seminário, eu lembro muito bem que estava tendo um congresso, né, no Congresso da Renovação Carismática. Isso foi em 2013, que eu fiz no Seminário Menor, os encontros vocacionais. Acabei não entrando. Certo. Foi um ano também turbulento, onde o meu avô, que é também um ministro da Eucaristia, lá do interior, o Antônio, né, o meu avô Antônio. Seu Antônio. Ele era ministro da Eucaristia e eu digo que foi um dos primeiros apoiadores da caminhada vocacional. Hoje ele é falecido, né, faleceu, tá... foi cedo, 53 anos. Ele tinha. Foi avô cedo também, tinha 37 anos, ele já era meu avô. Mas teve um papel fundamental na minha caminhada. Ele era com quem eu conversava sobre questões de igreja, de padre, essa coisa que ele foi colocando e hoje ele sabe com certeza no resultado que deu, né? Porque está junto com Deus, aquele que chama. Não tenho dúvida disso. E então, em 2013, eu acabei não entrando porque meu avô faleceu, meu tio, irmão do meu pai também faleceu, minha bisavó faleceu, então foi um ano bem turbulento. De luto, assim, né? E acabei, então, respeitando a vontade dos meus pais também, que eles não queriam que eu entrasse naquela idade, tão novo ainda. Eles não queriam que eu entrasse no seminário no primeiro momento, porque para eles foi um susto, né? Mas ser padre, eles achavam que eu estava brincando, mas depois, quando eles perceberam que a coisa estava ficando séria, o meu avô, que faleceu, meu avô Antônio, ele conversou muito com a minha mãe, com meu pai. E ele foi uma pessoa muito importante nesse papel de convencimento. Um anjo, né? Assim, na verdade. Com certeza. E depois, claro, com o apoio dele, meus pais passaram a apoiar também, apoiaram e apoiam, são as maiores motivações que tem hoje, né, na caminhada. E depois... em 2013, no início de 2014, quando teve esse congresso lá em Itaperuçu, Congresso da Renovação Carismática, congresso jovem, né? Nessa experiência que eu tive, eu lembro que tinha uma música do Juninho Casimiro, né? Temos um encontro marcado, nosso Deus foi elevado, fomos atraídos pela cruz, né? Conheço. Nossa. A nossa fé. A nossa fé. Então falava muito essa experiência, né, de encontro. A nossa fé. Foi um lema muito forte aquilo, né? Foi muito forte. Então, essa experiência eu lembro muito que marcou, né? Muitos jovens foram em Itaperuçu, alguns ficaram lá em casa, né? Na casa dos meus pais. E eu estava acompanhando os encontros vocacionais no seminário propedêutico no São João Maria Vianney, em 2014, né? Eu iria ingressar em 2015. Em 2014, continuei os encontros, teve esse momento do congresso, e quando eu falava de relutar, né? De ter dúvida ainda, participava de grupo de jovens, por um momento eu não prefiro não entrar mais, não vou ingressar. Aquela coisa de jovem, né? Que aí convive com outros jovens, olha para uma moça ali e já pensa também nesse conflito de vocação, né? Eu acho que de repente posso ter vocação à família, então vou corresponder aqui, né? Iniciei um namoro, tive uma experiência de namoro que foi muito positiva, muito importante, né? Foi muito necessário. E depois dessa experiência também fiquei 1 mês, 2 meses, 3 meses mais ou menos, isso foi a metade do ano.
no mês de agosto de 2014, mês vocacional, o Elias Jeffer, numa noite de domingo, pregando no grupo de jovens Pavilhão da Paz. Eu nunca esqueço dessa noite. Estava sentado juntamente com a namorada, né? E naquela noite o Elias, ele pregava com uma autoridade, né, profética, e percebia que de fato vinha de Deus todas aquelas palavras que ele dizia. E eu me lembro até hoje o modo como ele falava, né, pregava, que muitos que estão aqui, que Deus chamou, que muitas vezes pensaram em olhar para trás, em colocar a mão no arado e olhar para trás. Agora Deus continua chamando e continua suscitando no coração de muitos jovens aqui, muitos jovens, ele dizia, né? E aquilo mexeu, né? Mexeu com o meu sentimento, com o meu coração. Eu imagino. E foi uma coisa que eu digo hoje que eu não sei explicar, não consigo explicar. Não consigo explicar o sentimento do momento, mas hoje eu entendo que aquele momento foi o chamado mesmo, né? Foi que Deus chamou, foi uma experiência de fé que eu tive com Deus através da pregação, que justamente era um ministério ao qual, né, me encantava. E eu saí, eu lembro que eu estava do ladinho, a Capela São José lá, você conhece, né? Sim, do lado do sacrário, eu estava sentado ali, o Elias pregando, de costa para mim, quando ele falava aquilo. E eu saí e fui na sacristia, né, da comunidade. E lá na sacristia, a Antônia, né, veio e perguntou o que eu estava fazendo lá. E eu apavorado, e agora eu não sei o que eu fazer. Porque eu estou namorando uma menina, porque inclusive ela sabia que eu fazia experiência vocacional antes. Deixei de continuar a fazer experiência vocacional para ficar, né, para ter essa experiência do namoro. Mas depois que eu falei isso para Antônia, eu disse para ela, eu lembro até hoje, né, me ajuda, Antônia, agora eu não sei o que eu vou fazer, não sei como que eu vou fazer. Mas foi tudo de uma forma natural, tranquila, né? Muito suave, muito leve. Onde eu conversei, foi de um jeito... Eu era jovem, novinho ainda, mas foi de uma maturidade, o modo como fui falar, como fui expor, né? Colocar com todo o respeito à pessoa. Com certeza. Né? Com o sentimento, com a emoção. Olha, Deus me chama, a força do chamado é muito maior, forte. É muito grande. É irresistível, então eu sinto essa necessidade de querer servir a igreja, de querer consagrar o meu amor a Deus. Nossa, que forte, então, Fábio. E aí foi a partir dali que comecei, dei continuidade, outubro, novembro. Em dezembro, recebi a notícia que iria ingressar no ano seguinte. Em 2015, dia 2 de fevereiro de 2015, ingressei no seminário São João Maria Vianney, no propedêutico aqui em Curitiba. Deus gritando no teu coração. Com certeza. Foram estágios importantes da tua vida. Foram estágios importantes. Algumas rupturas que de fato necessitava, né? Não tem como. Até a gente que é leigo e, enfim, acaba tendo uma família e casa e tal, tem que renunciar a algumas coisas em nome de Jesus, né? Ou toma a tua cruz e siga-me, ele diz, há uma certa renúncia, né? Não olha para trás, aquilo que você falou, né? Quem coloca a mão no arado não olha para trás, não é digno de mim, diz, né? É forte isso. Sim. Ou é 100% ou não é. E o chamado tem que ter um sentido, né? E uma importância do ponto de... Eu não estou sendo padre porque eu não consigo ser outra coisa, ou porque eu... Exatamente. Né? E é bom que você esteja ouvindo isso, viu? Alguém que esteja nos ouvindo, nos assistindo. Né? Às vezes a gente não tem o que fazer. Ou foi se for uma religiosa, uma moça mal amada, né? Exatamente. Ou uma pessoa que não teve o que fazer, um trauma. Não, gente. Realmente você coloca isso pra gente de uma forma tão leve. Né? E diante das escolhas, uma decisão, né? Exatamente. Decisão. Apesar das escolhas, apesar dessa renúncia que... Né, muitas coisas você diz, eu quero servir, né? Então você acaba renunciando vamos dizer assim, a coisas tuas mesmo, né? Assim, planos, desejos, anseios, sonhos, né? De repente, que não foram ruins, que fizeram parte da tua vida. É lindo Deus respeitando essa fase, né, Fábio? Com certeza. É lindo ver pessoas que Ele colocou no teu caminho, como Conceição, como Elias, né? Teus pais, que lindo tudo isso. Teu tio, teu avó, né? Que está na glória de Deus. Deus te mimando, Deus te cuidando, né? Como diz Jeremias, né? Eu só estava uma criança, mas desde criança que Deus foi te preparando. Você sente isso, que Ele foi te preparando para isso? Sim, e aí que a gente vai criando convicção vocacional, né? Sim. Ao longo dos 7 anos de formação dentro do seminário, e depois mais um período de um ano de missão no Pará, ainda assim surgem dúvidas, né? A gente entra em conflito, em decisões, né? Em crise. Você foi para Pará. E depois a gente vai percebendo isso, né? O quanto a gente olha para a caminhada vocacional e vê o tanto que Deus vai modelando, vai moldando, né?
vai preparando, capacitando diante das crises e dificuldades. Com certeza. E dúvidas. E essa experiência no Pará? Cultura diferente, um pouquinho. Sim. Quer falar um pouquinho disso, assim, bem rapidinho? Posso falar rapidinho, né? Foi uma experiência muito positiva, importante, apesar dos desafios, né? Da missão propriamente. Mas foi uma experiência positiva no sentido de conhecer uma outra realidade do Brasil, né? Uma realidade rica também, um povo carinhoso, acolhedor, né? Intenso em tudo. Isso. Eu fiquei na cidade, na região sudoeste do Pará, na cidade de Parauapebas, diocese de Marabá, né? Uma cidade grande, gigante, onde tem uma diversidade de pessoas. Qual a paróquia lá que você... A paróquia Cristo Rei. Funcionava como uma rede de comunidades, né? Inclusive, também eles podem acompanhar depois, né? Eu tenho uma gratidão muito grande. De um ano que eu fiquei lá, foi um ano que vivi intensamente, né? Porque muitas vezes a missão era vista assim. Inclusive, falar isso aqui, Dom Peruso pode até agradecer depois. Pode falar, pode colocar, que está no teu coração, filho. De dizer que a experiência da missão foi muito importante, foi muito necessária, né? Sim. Porque muitas vezes as pessoas olham a missão como, essa experiência de missão do seminarista fora, como uma balela, uma coisa desnecessária que não precisaria, né? Porque tem muitas realidades de missões também aqui na nossa diocese. Sim, de fato tem. Mas sair fora, viver essa vida de uma autonomia, né? Viver essa experiência fora, onde eu chego lá, não conheço ninguém, né? Eu tenho que tomar a iniciativa de conhecer as pessoas, de aprender a conviver, aprender a ter iniciativa de interagir com elas, né? De aquilo que de fato um pastor, alguém que quer pastorear a igreja de Cristo, quase uma né? enculturação, se enculturar com elas também, né? Exatamente, de ver e abraçar, né? Abraçar a diferença, a realidade. Por exemplo, né? Eu vou citar um exemplo aqui. Eu fui sempre formado dentro da renovação carismática, uma espiritualidade carismática, mas lá eu aprendi e convivi com jovens da pastoral da juventude, né? Da PJ. Que, inclusive, alguns vão dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não sei o que lá. Existem tudo a ver. Realidades e a beleza, a riqueza da igreja, da diversidade, não é? Jovens super animados, acolhedores, né? Que também motivaram na caminhada ao longo do tempo da missão lá. Então, essa que é a beleza da igreja, né? Essa diversidade de carismas, de carismas, né? Inclusive, Paulo, né? Cita isso. Exatamente. Aí muito. Enfim, foi uma experiência positiva, importante, necessária, onde também pude criar laços de amizades, né? Que bom, amizades que me ajudaram no processo de confirmar e quer lembrar alguns nomes assim que te tocaram mais? Sim. Claro, ali ia citar os nomes das pessoas que caminharam junto ali, além do que primeiro que me recolheu, que foi o Padre Hudson, né? Padre Hudson é um grande comunicador também lá na cidade de Parauapebas, né? Ele apresenta rádio, programas, olá, tudo Padre mais. Um abraço para o Padre Hudson. Olha só, ele, Padre Hudson, juntamente com a Michele, que é a secretária lá da paróquia, né? Ajudava muito também a família dela. Um Ícaro, um rapazinho pequenininho, filho dela, né? Sim. Um menininho lá que ele se tornou, eu digo que foi o meu melhor amigo que eu tive lá, por quê? Porque desde quando eu cheguei até quando eu saí, todas as missas que eu participava lá, ele pegava na minha mão e me levava até o altar. Me levava até o altar e me deixava lá, né? E foi uma amizade. A amizade de criança é uma amizade que ensina muito a gente, certeza. Né? Então, uma amizade genuína. Exatamente, a não se apegar a nada, né? A não se apegar a nada, essa pureza da criança, né? Então, cito esses nomes, né? Sim, mas claro, existem várias outras pessoas, inclusive, né, deixar aqui um agradecimento muito grande à Paróquia Cristo Rei, a um povo lá de Parauapebas, assim como de vários outros lugares, de outras comunidades que você passei visitou também, aqui em Curitiba, né, antes de ir para lá, nas paróquias onde realizei pastoral nos finais de semana. Foi muito importante todo esse processo de caminhada de discernimento vocacional, né? Aí onde foi a tua Santuário São José, né? Foi tua ordenação diaconal. Isso, no Santuário São José. Você chegou a servir no Santuário São José? Não, ali só foi ordenação. Aí a escolha foi como? Por quê? Aí a escolha foi por motivo de ser uma igreja grande, local centralizado. Logística mesmo, né? Quase. E aí, como nós três que fomos ordenados, tanto o diácono Felipe e o diácono Jonathan, o Jonathan é de Campo Largo, o Felipe é de Pinhais e eu sou de Itaperuçu. E ficou exatamente no lugar certo. A gente colocou Mas São José também tem uma coisa com você, não tem? Também, é claro. Sim. Para nós três, com certeza, o Felipe e o Jonathan também, mas
para mim de uma maneira muito especial, porque no final, Sim. quando vai apertando ali os estudos, né, de teologia e tudo mais, trabalho de conclusão de curso, Sim. a fase de formação propriamente. Aquela correria, aquele aquela estresse correria, gostoso, né, aquela santo? coisa toda ali. Aquele momento ali, nós sempre, depois das missas, Sim. que a gente tinha missa diária no seminário, tem, né, no seminário Sim. missa diária, o padre Fabiano, inclusive também, deixar um agradecimento ao padre Fabiano, que é reitor, formador da teologia. Grande Ele sempre- amigo nosso, Padre Fabiano. Um abraço a ele. Ele sempre se voltava para a imagem de São José no fundo da capela, lá, nos conhece muito bem a capela lá do seminário Rainha dos Aí, os Apóstolos, né? sim, já estive lá. E naquela imagem de São José, a gente sempre rezava a oração de São José. E ali eu colocava nas mãos São José, que São Amém, José, meu e filho. quero de fato ser padre, e sendo padre quero buscar, lutar para ser um homem, né, segundo o Virtuoso. coração de Jesus, Com como São José, certeza. justo, casto, né, Sim. e capaz de servir e amar Jesus e Nossa Senhora. E de né? ouvir, né? Esse homem E de ouvir, escuta com certeza, profética. homem da escuta. Meu Porque Deus ele do foi céu. silencioso, né? Não se vê São José falar nas Sagradas Escrituras, mas Sim. sim de escutar, né? Exatamente. É um anjo que fala, José pega Maria e o menino e foge para o E Egito, foge, né? E- porque Herodes quer matar o menino, né? exatamente. Então, alguém que ama, Que né? bom. Nessa Sim, escuta. eu senti quando entrei no seminário, no santuário, eu falei para meu marido, não, aqui tem uma coisa especial também, esse Sim. lugar aqui, né? São José fala muito no ouvido desses meninos e, lógico, de todos nós. Renovação Carismática Católica, é aí teu berço, aí onde tudo começou, né? Você foi também coordenador do Renascem Sim, aqui, de ministério. Curitiba, não tem como a gente esquecer disso, foi no tempo que eu era coordenadora. Eu sei que você passou também, a gente acaba também passando algumas, Renovação Carismática sempre, ela tem essa, vamos dizer assim, esse carisma de servir a igreja, é só isso, ela não tem outro, Sim. ela precisa se infiltrar dentro da igreja, ela precisa servir em todos os âmbitos, em todos os sentidos, a igreja, ela não se basta por si, isso que a gente tem que deixar sempre claro isso, Sim. né? Não é um movimento sozinho e aleatório, não, ela serve, ela existe para servir a igreja. E Está aqui o comunhão. Fábio, exatamente um fruto desse movimento, deste carisma, dessa identidade. Eu estou com a Bíblia aberta, nós temos já alguns minutos ainda aí, mas vamos lembrar um pouquinho de uma passagem que tocou, você falou que foram várias e ainda né, sim. tem outras. Uma das primeiras foi João 21, versículo, você falava? Versículo... E agora me perdi aqui. 19 também, não? 19 fala assim, por essas palavras ele indicava o gênero de... não, aí Acho que é um pouquinho antes. é 18, em verdade vos digo, quando eras moço, te cingias. Tem um mais 21, acho que é mais no início do 21. 21. No início, será? É. Tinha uma parte... Agora você me pegou de Agora falar o sim, versículo. Mas é no momento que do chamado, né, de Da Pedro, palavra, da experiência você de falava. Pedro com Jesus, né? Simão, filho de Jonas, tu me amas. Isso, segue-me. Isso. Acrescentou, segue-me. Voltando para Pedro, viu que seguia aquele discípulo, Jesus amava aquele que estivera reclinado sobre o seu peito. Enfim, aquele momento de quase de despedida já aqui? Isso, Jesus aparece, ele aparece na... Tá, aqui já era a ressurreição. Ele tinha aparecido já aos seus discípulos, com certeza. É o momento que te toca isso. Isso, é o momento que toca, porque Sim. foi a experiência do encontro. Do encontro Sempre com o eu digo- ressuscitado. Sempre eu digo desse encontro, né? É sempre, Sim. a experiência vocacional é sempre um encontro com Jesus, né? E uma outra que você falava também, que vai ser agora. Aí entra outra agora. Sim, aí entra a passagem 1 Coríntios? de 1 Coríntios, capítulo 9, né? Versículo 23, Eu acho que mais que era. é a escolha aí do lema da ordenação Eu acho que essa era sacerdotal, né? que é mais. Eu estou confundindo até as duas aqui. 9, 9, 23. 23. Aí está. Por que eu falei a outra que era versículo 23? Não, é essa aqui, é o 23. E diz assim, então. E tudo isso faço por causa do Evangelho. Para dele me fazer participante. E tudo faço por causa do Evangelho, para dele me fazer participante. Isso é Jesus. Isso de fato é o verdadeiro Sim. Evangelho. Né? É a boa nova, a boa notícia, Esse vai ser né? teu lema sacerdotal. Isso, filho. esse vai ser o lema da minha ordenação, né? Porque Deus quiser. escolho esse lema Sim. justamente por questão de deixar claro, né, que a causa maior, né, da vocação Que é lindo. o Evangelho, é o próprio Cristo, a boa nova, a boa notícia, né? E tudo isso faço por causa É. do Evangelho, para dele me fazer participante. E o contexto de Paulo, né? Porque Paulo ele vai passando por tantas dificuldades, ele Sim. se faz, né, junto com o povo, ele se aproxima do povo
E caminhando, a gente falava aqui das diferenças, das realidades, Exatamente. Missão no Pará, missão aqui e ali, né? Tudo a gente faz, tudo a gente caminha, toda a experiência vivida é por causa do Evangelho, para que dele eu possa fazer parte um dia, né? E você é um pregador nato. Aquele dia te deram uma palavra para você fazer no dia da ordenação diaconal, isso? Sim. Você foi escolhido, né? Foi, e a gente sente isso, de fato, já está isso com você. Isso vai crescer com certeza muito mais na tua ordenação, né? Porque vai ser um dia especial e para todos nós. Eu digo sempre que uma ordenação somos nós que ganhamos, né? Nós que ganhamos um filho, nós que ganhamos quase que um outro Cristo na pessoa, né? E só alegria. Agora chegamos quase que no finalzinho, né? E a gente sempre pede ao nosso convidado que ele olhe para a câmera que está aqui. E a gente sabe que agora muita gente está assistindo, vai assistir, tua família, teus amigos, esse podcast vai aí para muita gente. E lembra de você aí novinho, ainda meio indeciso, momentos de conflito interior, porque isso a pessoa tem, né? O que você fala hoje para um jovem, ou para uma jovem também, uma menina que está decidindo a sua vida vocacional? E aqui te digo em relação a ser padre, a ser uma religiosa, mas também aquele que sente a vida matrimonial, né? Por que não? A sua vocação, de fato. Muito bem, então na história da salvação, na história da humanidade, nós sabemos que Deus suscitou no coração de muitos homens e mulheres, né, santos homens, santas mulheres da história da humanidade. A Bíblia é um livro histórico, a narrativa que trazem muitas personalidades, né? Então eu quero deixar aqui essa palavra, né, a você jovem, a você jovem que quer fazer uma experiência vocacional, tanto você rapaz, você moça, né, que pensa no sentido da tua existência, né? Por que nós existimos nesse mundo? Para que nós viemos a este mundo? E qual é o sentido da minha existência? Qual é o sentido da minha vida? E com certeza Deus chama todos, né, a uma missão, a abraçar uma vocação, a consagrar o amor, tanto para amar a Deus, ou amar a Deus e amar o próximo, né, como é nossa missão. Então, se você se sente chamado à vocação familiar, né, abrace com seriedade, com fidelidade, né, com um amor conjugal de fato, dessa entrega mútua, né, de amar a esposa, de amar o esposo, e compreender que primeiramente, para ter a capacidade de amar o esposo ou a esposa, é preciso, antes de mais nada, consagrar o amor a Deus, né? Porque é com o coração de Jesus, com o amor dele, é que somos capazes de amar de fato, verdadeiramente, né? Na vocação. Amém, amém. E você também que se sente chamado, claro, a fazer uma experiência vocacional de discernir entre a vocação presbiteral, a vocação religioso, né? Também de servir a Deus, de consagrar, como dizia aqui, consagrar o amor a Deus inteiramente, por meio desse amor consagrado, servir a igreja, né? Amando o povo de Deus, servindo o povo de Deus, que tanto carece, que tanto precisa, né, da presença de Deus. Agora nos aproximamos do tempo do Natal. Sim. E Natal é celebrar o Deus conosco, né? O Deus que vem até nós. E Deus um Deus que é próximo, que se faz próximo. Então, você muitas vezes pode sentir esse chamado de que Deus está te chamando para, assim como Ele, e com Ele, permanecendo nele, se tornar também próximo daqueles que sofrem, que precisam muitas vezes de uma palavra consoladora, uma palavra motivacional. E sabemos que o Espírito Santo continua suscitando muitos homens e mulheres na igreja. O Espírito Santo, que é a potência, a força da igreja, essa força movedora que move a igreja, que move a humanidade, o caminho da salvação. Então, este mesmo Espírito Santo continua suscitando em pleno o século XXI, da geração moderna, pós-moderna, né? Da geração, mesmo que seja numa cultura descartável e líquida, mas nós não vamos, assim como Carla Cutis, né? Não sermos fotocópias, mas sim originais, no sentido de querer abraçar e corresponder o chamado de Deus e fazer a diferença no mundo, servindo e amando o povo de Deus, né? Glória a Deus, palavras fortes, isso mesmo. Vou acrescentar um pouquinho mais e dizer assim, que procure pessoas que te levam a Deus. Com certeza, amizade. Amizades, né? Alguém que te oriente, né? Teus orientadores espirituais. Eu sei que houve diáconos também, amigos teus lá em Itaperuçu, né? Sim. Tem um que é muito querido nosso lá. Não quero errar e falar, mas Diácono Temar, não é? Diácono Temar tem um papel fundamental também. Meu Deus do céu, acho que é de todos nós, diácono. Então, assim, Dona Conceição, sua mãezinha, né? Seu pai. Sim. Procure pessoas que te levem, né? Grite,
né? Não se sinta sozinho nesse momento. E é isso. É um bate-papo gostoso. Hoje, diácono Altair, mas em 2024 ele, né, vai se ordenar, se Deus quiser. Vamos ganhar mais um sacerdote para a nossa Santa Igreja. Vamos pedir a bênção dele, porque, né, é gostoso receber a bênção já de um diácono e um futuro sacerdote. Obrigado a você que está nos assistindo, vai nos assistir, compartilhe esse podcast. Nós estamos no YouTube da Rádio Evangelizar, mas também estamos no Spotify da Rádio Evangelizar. Então você pode baixar gratuitamente o Spotify no seu celular e poder ouvir e assistir. Nós estamos também com videocast, né, no nosso YouTube. Então você pode nos ver e nos ouvir. Então, a sua bênção, diácono Fábio. Muito bem, Dulce, antes de pedir a bênção, quero agradecer, né? Obrigada. Agradecer pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui juntos e pela amizade e pelas orações de sempre, tá Conte bom? sempre. E vamos pedir, então, quero aproveitar também, é claro, para deixar, já é definida, né, a data da ordenação, aproveitar que é uma rede de comunicação onde posso ter a oportunidade de convidar todos para participarem no dia 9 de março, às 10 horas, lá na paróquia São Pedro Apóstolo, em Itaperuçu, será a ordenação presbiteral. Dom Peruso será o bispo que irá me pôr as mãos e me ordenar padre aí com a graça de Deus. Né? Quero agradecer também Dom Peruso, um papel fundamental na com tua certeza. Caminhada, Fábio. Agradecer ao Dom Peruso, que ele é realmente um bispo que caminha junto, que acolhe, me acolheu como diácono. Pai. Um pai. E graças a Deus aí é um homem, um bispo que seriamente serve e ama a igreja, o povo de Deus. Quem está à frente agora do seminário, Padre Fabiano. Padre Fabiano, formador, né? Padre João Marcos está no... Padre João Marcos está no seminário menor, lá como promotor vocacional juntamente com Não tem como a gente esquecer Maria. Dessa turminha, né? Não podemos esquecer. Papéis fundamentais dos seminaristas nessa caminhada, nesse trajeto com o Fábio não é diferente. Amém? Amém. Louvado seja O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, de São José, o Senhor derrame sobre cada um de nós, sobre cada um de vocês que estão nos assistindo, também sobre a Dulce, sobre todo esse programa, que desça e permaneça para sempre a bênção do Deus poderoso e misericordioso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até o próximo A Ele a Glória, podcast com Dulce Maria. Até lá. Você ouviu A Ele a Glória, podcast produzido e apresentado por Dulce Maria. Conteúdo exclusivo Central Evangelizar de Podcasts.